nós estamos recebendo pela primeira vez, porque ela vai voltar em outras oportunidades aqui no nosso programa, a Milene Aurora Azambuja. Ela é influencer, ela tem alguns perfis no Instagram, ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa história. Inclusive, nos últimos dias eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco sobre esse trabalho, achei muito legal. São conteúdos que literalmente é para a família inteira, né, poder acompanhar esse trabalho que ela vem realizando. Mas, Milene, seja bem-vinda aqui no nosso programa, né, que venha mais vezes aqui para trazer essas notícias lá de Encruzilhada do Sul. Sim, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro espaço que eu venho compartilhar um pouquinho da minha jornada, né, como influenciadora digital e contar um pouquinho da minha história. Então, sou muito grata por todos vocês. Eu sou de Encruzilhada, né, meu nome é Milene Aurora, tenho 22 anos e hoje vou contar um pouquinho para vocês como que eu entrei nesse mundo digital que tem sido muito legal, assim, agora, nesse momento que eu estou vivendo na minha vida, eu tenho tido muitas oportunidades e uma delas é estar aqui hoje para contar sobre. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse teu trabalho nas redes sociais. Como é que começou, de onde surgiu essa ideia? Porque as redes sociais, elas são um meio ao qual as pessoas se informam, né? O entretenimento, principalmente, as pessoas estão buscando nas redes sociais. E como é que você encontrou nisso uma oportunidade? Vou falar bem breve, assim, mas desde pequenininha eu sempre quis aparecer na TV, eu sempre olhava os programas e imaginava, as minhas brincadeiras eram voltadas para gravar vídeos, inventava de ser atriz às vezes, essas eram as brincadeiras que eu fazia com meus amigos e a minha família. Eu gostava muito de tirar foto e a minha mãe, minha família sempre me apoiou e falou que eu poderia ser modelo. Ela me levava para as agências de modelo. Ela também, a minha Dinda, me levava para Porto Alegre, a gente tirava fotos. Então eu sempre tive esse apoio, assim, para trabalhar com a internet, né, na frente das telinhas. E isso foi só o início. Depois, com 15 anos, né, como eu disse, faz 7 anos que eu trabalho como maquiadora profissional e influenciadora digital. Com 15 anos, eu comecei a unir essas duas paixões, que é a maquiagem, né, que é a arte e a comunicação. E eu tenho levado para as pessoas, né, desde sempre, então, essas duas paixões, assim, que é a internet, que é algo que só vem crescendo cada dia mais, e agora a gente está com um projeto bem legal, que eu estou junto com o meu namorado, a gente criou um perfil para inspirar outros casais, famílias a terem uma qualidade de vida melhor, né? Saindo um pouco da rotina, indo num restaurante legal, né? Colecionando momentos, vivendo experiências diferentes e muito mais, assim. Bom, e como é que foi aquela parte inicial, né? Porque você cria um perfil, você começa a criar vídeos, conteúdos para esse perfil, e como é que foi para divulgar isso, né, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre aquele teu trabalho na área da maquiagem, né, que foi o teu primeiro passo? O meu primeiro passo foi um pouco desafiador, eu estava no ensino médio e estava trabalhando como maquiadora, também ajudava meus pais no comércio. Então eu estava fazendo muita coisa e ainda gravando vídeo para a internet, então era muitas coisas assim acontecendo ao mesmo tempo. E no início foi difícil um pouco pelas pessoas não entenderem muito, né, a questão das redes sociais, de gravar vídeos. Mas depois foi fluindo, porque daí nas redes sociais a gente encontra, né, muitas oportunidades. E dentro delas eu participei de vários desafios de maquiagem, né? Comecei com uma maquiagem mais leve, depois eu fui indo para uma maquiagem mais artística e foi aí que deu um boom, sabe? Que daí eu fui participando de desafios de maquiagem. E aí depois eu fui participando de desafios de challenge, que é aqueles vídeos que a gente passa a mão aqui, passa aqui e vai mudando as cenas. E isso foi bem legal, foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, porque eu fiquei conhecida através das maquiagens. E aí depois desse passo, né, de participar dos desafios, eu fui atrás de ter contatos. Então eu fiz amizades com alguns perfis grandes em São Paulo, comecei a ser divulgada por eles, porque eu queria crescer, então eu comecei a pedir mesmo
para ser divulgada por esses perfis. Comecei a fazer uma amizade, participar de desafios, né, feitos por eles. E até que um dia a MC Melody, ela me divulgou, que pra minha idade era o auge, né? Tipo 15, 16 anos ali. Então eu fiquei bastante conhecida quando isso aconteceu. Só que como eu sou do interior, eu não consegui ir muito pra cima, assim, eu fiquei ainda encruzilhada. Sim. E aí eu não consegui manter muito aquela audiência que a MC Melody me trouxe. Daí ela me convidou pra ir na festa de 15 anos dela, mas como eu era apenas uma garota... Não era de 15 anos, gente, ela era mais novinha, mais nova que eu que tinha 15 anos. Mas ela me convidou numa quarta-feira pra ir e eu nunca tinha andado de avião. Meus pais estavam a milhão trabalhando e não deu pra eu ir. Eu até entrei em contato com as lojas lá da minha cidade que vão pra São Paulo, sabe, fazer compras. Eu pensei, será que eu consigo ir, né? Mas, enfim, não deu pra eu ir. Mas eu confirmei minha presença, porque eu já estava manifestando para um dia ir lá, enfim, e ser conhecida e tudo mais. Mas aquilo que aconteceu de não poder participar desse evento, Lua Santana ia tocar, tudo de graça, eu ia levar só uma lembrancinha e ia ter essa experiência, mas eu não fiquei chateada com aquilo, porque às vezes a gente não consegue algo, não é porque não é para ser, é porque a gente ainda não está preparada para aquilo. E realmente eu não tinha, né, o apoio que eu precisava ter, que hoje eu tenho da minha família, que é o mais importante. E dentro disso, assim, dessa história, eu fui indo em eventos, fazendo meu nome. E hoje a gente está com um projeto bem legal, que está crescendo também, faz uns 2 meses que eu tô com o Marcelo, né? Que no início do nosso relacionamento, ele não gostava nem de tirar foto. Aí agora ele já tá a milhão com drone. Contagiou, né? Contagiou, aham. Bom, a gente estava tendo oportunidade, a gente está vendo agora um pouco sobre os projetos de vocês e antes, enquanto você falava, a gente mostrou ali uma cena simples do dia a dia que você trouxe, que é a mercadoria chegando. Você tem, para quem não sabe, ela tem uma loja em Encruzilhada do Sul e agora a gente está mostrando esse vídeo. Só que o que me chamou a atenção no início é a naturalidade com que você fez aquele vídeo para as redes sociais, não somente mostrando, né, os produtos novos que chegaram, mas assim, todo mundo fica tentado quando abre uma embalagem contra o plástico bolha. Todo mundo quer apertar o plástico bolha. E você mostrou com naturalidade aquilo ali, que é o que todo mundo faz, né, e o pessoal vendo. Agora ali você mostra ali os produtos que vão chegando na loja, lá já tem as prateleiras ali, tudo bem organizadinho. E aí é esse o trabalho que você faz. Só que até a gente conversava fora do ar aqui, de que não tem nada forçado, né? Porque muitas vezes a gente vê, o pessoal vai para a internet, não, eu preciso divulgar o meu produto, eu preciso divulgar, e aí às vezes as pessoas até mesmo num certo nervosismo, elas vão e gravam de qualquer maneira aquele material. Então o exemplo que você nos traz hoje é ser você mesma, ser natural naquilo que você está fazendo, mostrar bastidores. Hoje eu vi um story seu falando, né? Eu vou dar entrevista hoje, tinha um cachorrinho junto. Sim. E tudo mais, mostrando o teu dia a dia, mostrando o teu lado, né? Sim, é que eu antes, né, eu via muitas pessoas dando opinião assim numa entrevista. Aí, no caso, a pergunta era assim: o que você falaria para alguém que está começando a criar conteúdos, né, na internet? E aí as pessoas falavam muito assim: seja você mesma. Eu achava aquela resposta tão vazia, sabe? Eu achava que eu falaria algo muito mais grandioso. Mas depois que... E aí esses vídeos foram se repetindo e as pessoas falando a mesma coisa. Tipo, pessoas famosas, assim, né? Pessoas grandes. Seja você mesmo, seja autêntico. Não crie personagens. E eu ficava assim, por que eles não estão falando outra coisa? E aí eu tive um insight que a gente não consegue, né, sustentar algo que a gente não é de verdade por muito tempo. Então por isso que eu trago isso com leveza. Porque eu consigo ali sim mostrar, tipo, momentos assim que eu tô vivendo, como no Colline de France, que eu fui num hotel que é super luxuoso, mas a minha vida é super simples. Tipo, a minha casa é super simples ali, o que é rico na minha casa são os meus cachorrinhos, é o meu namorado ali comigo, é a minha família, é o almoço, que eu vou todos os dias na casa da minha mãe, que eu tenho com eles. Então, e eu quero mostrar isso para as pessoas, sabe? Não só essa parte. Claro que essa parte é tão importante quanto, porque eu e o Marcelo, a gente juntos
faz muito tempo que a gente quer ir nesse hotel. Era nosso sonho de consumo, assim, sabe? Eu acho que no segundo ano de relacionamento a gente queria conhecer. Antes mesmo de criar conteúdos juntos. A gente só queria conhecer, passar aquele momento naquele hotel. E hoje, né, com mais tempo, e eu aí volto a dizer que não era... É o era... hotel que tá aparecendo no vídeo? Aí eu volto a dizer que não era pra gente ter ido há 2 anos atrás. Porque esse casaco que eu tô usando hoje, eu comprei, parcelei 1000 vezes pra ir no hotel. Só que no ano que eu comprei, eu não fui no hotel, porque a gente não tava podendo. Talvez eu tivesse gastado mais do que eu deveria, né? Mas o meu casaco pra ir no hotel, eu já tinha. Mas aquilo não descartou a nossa vontade. Ainda... E hoje a gente pôde ir no hotel, eu usei esse casaco, vocês vão olhar lá nas fotos. Enfim, e a gente estava mais preparada, a gente já está com um projeto andando, que está tendo sucesso, o pessoal está abraçando. A gente tem um perfil no TikTok, pode falar? Claro, claro. No TikTok, que em um desses posts que a gente fez, indo numa cantina, mostrando as massas, já alcançou 40 mil visualizações, orgânico, porque nossos conteúdos são todos orgânicos, e a gente não tem nem 200 seguidores, mas a gente converte muito, sabe? As pessoas gostam da nossa forma, e a gente quer mostrar com os nossos olhos para as pessoas o que a gente vive, mas também sem deixar de mostrar a realidade, né? Que é tão importante quanto. Sabe que enquanto ela fez um tour aqui no prédio do Grupo Costa Doce, conheceu ali a Rádio Acústica FM, um pouco da estrutura, e eu estava conversando aqui com o Marcelo. E eu disse pro Marcelo, pô, mas e essa ideia, né, de fazer alguns vídeos mostrando esses bastidores de vocês, de viagens e tudo mais? E o Marcelo falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que é mostrar para as pessoas que tem algo diferente, né? E aí eu comentei ainda, pô, a gente vive num momento tão corrido, né? A gente só trabalha, mal tem tempo em casa. E, poxa, uma viagem, muitas vezes, é o sonho de muitas pessoas. E o que vocês fazem ali, muitas vezes, é mostrar para as pessoas esse outro lado. Que, olha, nem que faça parceladinho, como você falou, né, o casaco, faz parcelado em várias vezes, mas viaja, adquire essa experiência. E quem sabe, através dos teus vídeos, incentive ele naqueles próprios locais também. E mostrar também que a gente abraça vários públicos. Então, tanto num hotel, quanto numa cabana. Então, qualquer lugar a gente curte, aproveita e extrai o melhor deles. E aquilo é como se fosse um reforço, assim, sabe? Pra gente continuar vivendo as nossas vidas. É uma recompensa, assim, por todos os dias. Que não é fácil, né? Vamos ser francos, não é fácil enfrentar um dia de cada vez, né? Com a nossa cabeça, enfim, com os desafios diários. Então, isso é um presente de Deus, a gente tem que aproveitar e a gente quer mostrar isso para as pessoas, para elas também começarem a viver, sabe? Porque elas também podem, nem que seja parceladinho. Vocês também Isso conseguem. que a gente está mostrando agora são os bastidores de viagem, né? As Sim. coisas interessantes que vocês vão encontrando, vocês vão filmando e vão colocando ali. E o que acontece? Me chamou a atenção também essa tua capacidade de conseguir abranger um público diferente do que você estava antes, porque geralmente quando se fala em maquiagem é o público feminino, na grande maioria das vezes, que acaba consumindo esse tipo de conteúdo. E geralmente as adolescentes principalmente, né? E quando você começa a mostrar a questão de viagem, como isso, olha, a gente está aqui passeando, a gente está andando aqui de buggy, a gente está fazendo um passeio diferente, vocês acabam conquistando um público a mais do que esse, né? Aí todas as idades, literalmente. Sim. Antes, pra mim, eu pensava que eu era muito limitada por conta da minha idade, né? Mas às vezes é a gente que se põe esses limites. E quando a gente acaba vivendo a vida sem pensar muito, né? Nessas questões, assim, a gente vai as pessoas vão comentando uma com as outras, de diferentes idades. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava tomando um cafezinho ali com o meu pedreiro. E aí o pessoal já encontrou ele no mercado, já falou, e já vão marcar uma obra, sabe? Então é de todos os nichos mesmo, assim. Eu não quero me limitar, porque eu tenho a agregar. Apesar de ser nova, eu consigo conversar com pessoas de 15 a mais de 40 anos, sabe? Bom, e desafios? Conta pra gente como é que era o desafio há 7 anos atrás, quando tu começou
né? Hoje os influencers acabaram se popularizando, né? As pessoas acabam simpatizando com uma determinada pessoa que posta conteúdo nas redes sociais. Mas isso não era uma realidade há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás era um desafio muito grande. Quase que um tabu você conseguir entrar, né, em algo nesse sentido e cativar as pessoas para que elas quisessem estar te seguindo e consumindo o teu conteúdo. Sim, tu sabe que antes de vir pra cá eu tava me maquiando. E aí me deu um insight assim também, né? Que a gente tem vários insights ao longo do dia, assim. E um desses insights foi que quando eu iniciei, eu não era tão boa na maquiagem e nos vídeos, mas eu tava ali tentando. E o que foi mais difícil era ser ruim no que eu estava fazendo e ainda continuar, sabe? E aí hoje eu tava vendo assim com outros olhos, porque agora eu tô fazendo outros trabalhos, né? Eu crio conteúdos também para outros criadores, né, de vários nichos. Lá em Encruzilhada a gente faz um trabalho bem legal com produtores de vinho, de azeite. Convido vocês, tá? Porque lá o turismo só tá crescendo e acredito que aqui também, né? E tenha muitos produtores. Mas para não perder o foco aqui, eu tava falando assim que alguns negócios meus, assim, algumas decisões que eu tive, eu tomei errado, assim, eu errei, né, como uma empreendedora. Mas, e aí eu pensava, me limitava na ideia de que errar era muito ruim, sendo empreendedora, influenciadora, maquiadora, né? Por mais que tu tenha anos de profissão, tu vai errar em alguma decisão que tu for tomar. E no início, para mim, o mais difícil era não ser tão boa quanto as outras maquiadoras, as outras influenciadoras, e ainda permanecer ali, sabe? E aí hoje, com mais madura, né, nessas profissões, eu tava pensando, até compartilhei com o Marcelo durante a viagem para cá, que tá tudo bem tu errar, tá tudo bem, tu tem que reconhecer esse erro e extrair o melhor dele. Porque se tu não é bom agora naquilo que tu tá se propondo a fazer, tu vai precisar ser ruim para depois ser bom, sabe? E aí virou uma chavinha aqui enquanto eu vinha pra cá. E é bem isso, sabe? Lá no início eu pensei várias vezes em desistir de criar, fazer algumas pausas, assim, nas criações de vídeo. Eu achava que constância era, tipo, gravar stories todo dia, postar vídeo todo dia, mas na faculdade eu entendi que constância não é isso, que constância é acredito que aquilo vai dar certo, faz um pouquinho hoje, amanhã se não tiver afim não faz 3 dias seguidos, de novo, depois quiser ficar uns 2 dias offline, sabe? Isso pra mim é constância e é mais saudável pensar assim, pra mim, criando conteúdo, sabe? E como é que de onde vem essa fonte de inspiração, né? Porque para gerar conteúdo para ti, para demonstrar um pouco do teu trabalho, né, na questão das viagens, a tua loja também lá em Encruzilhada do Sul, e eu estava acompanhando também alguns bastidores teus, gerando conteúdo para outros perfis. Como é que é isso tudo? Como é que é essa rotina? Eu, como desde sempre gosto de criar vídeos, né? Enfim, eu consigo ter um olhar assim para cada coisa e ver, eu vejo inspirações nos mínimos detalhes. Às vezes aqui pra ti o que é normal estar nesse estúdio, meu Deus, pra mim é uma realização. E aí eu já venho, já pedi pro Marcelo ali captar umas imagens, porque eu vou ter que criar um conteúdo estando aqui hoje também, além desse conteúdo que tá sendo gerado, sabe? Então pra mim é muito fácil, apesar de parecer ser distante, assim, criar conteúdo para as outras pessoas. Eu acho que é porque eu gosto muito, sabe? E porque eu também mergulho de cabeça em cada cliente meu, assim, eu consigo entender o nicho dele, sabe? E a partir disso vem milhares de ideias para criar um vídeo. Bom, quem está nos assistindo agora, fala pra gente um pouco sobre os teus perfis, onde é que as pessoas conseguem consumir esse trabalho seu. Então, o meu trabalho como influenciadora digital, vocês conseguem ali mandando um direct, que eu vou responder. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Nem demoro tanto. Mas enfim, tem também o meu produto, né, que agora estamos de reforma na minha loja, que é um sonho, né, pra mim, que é a Aurora Zambuja, em homenagem à minha bisavó, vó do meu pai, né. Então tem uma história aí bem legal. Estamos de reforma e lá também eu vou fazer um cantinho, um espaço para focar na criação de conteúdo, para ter um espaço
para conversar com meus clientes, ter as reuniões que eu tenho com eles hoje online, presencial, que isso é importante também. E também, por favor, comecem a seguir, acompanhar a gente lá no Miles e Maps. Vamos buscar ter uma qualidade de vida com quem a gente ama, ou sozinho, como preferir, sabe? Eu acho que vocês vão se encontrar lá, porque a gente está postando vários conteúdos para todos os gostos, tá, gente? A gente foi no Snowland, no Bergamota, para quem gosta de churrasco. A gente é super sem frescura, mas a gente também gosta, né, de um luxinho ali de vez em quando. É isso, assim. Bom, Milene, deixa eu agradecer a tua participação. Olha, ela veio de Encruzilhada do Sul. Eu estava conversando com o Marcelo aqui, 2 horas de viagem para participar do nosso programa, para poder divulgar um pouco mais, né, sobre esse trabalho que ela está fazendo. A gente fica muito feliz, né, porque assim que a gente mandou a mensagem, olha, a gente queria divulgar um pouco do teu trabalho, quem sabe você participa com a gente do programa Redação Sul TV, na hora ela já aceitou o convite, né, ela disse, não, vamos ver só uma data que fique bom e vamos com certeza. E está aqui hoje, participando junto com a gente. Então, iniciativa é tudo, né? Principalmente nesse teu ramo, né, nesse teu trabalho que você está trabalhando aí, é muito importante. Então, muito obrigado por ter vindo, por dar essa atenção aos nossos telespectadores que estão assistindo. Obrigada pelo espaço, né? Por tudo mesmo. Primeira vez que eu tô participando, assim, de algo, então é muito especial para mim, vai ficar marcado na minha mente, no meu coração. Queria agradecer meus pais também, que talvez não estejam agora, ou talvez estejam também me assistindo, mas eles, eu acho que para tudo, assim, são a fonte da minha inspiração. Eu me emociono, não posso me emocionar. Minha família também, meus irmãos, que são a minha base para tudo. Minha família, graças a Deus, ela é bem unida, assim, sabe? Um dos meus valores é a família, então eu sou muito grata por isso. E, enfim, não sei mais o que falar, porque eles são tudo, fora as pessoas que desde o início estão comigo, né? Me acompanhando, quem tiver de Encruzilhada, dá um oi aí. As pessoas, os ícones de Encruzilhada, o pessoal de lá é muita gente boa, me deram muitas oportunidades, me dão oportunidades para o meu trabalho, quando surge alguma coisa como criação de conteúdo, eles lembram de mim. Então, é um pessoal que eu também, sabe, tem meu coração, não sendo de Encruzilhada, assim, nascida lá, mas me identifico super como se eu fosse de lá, desde sempre, sabe? Como se eu tivesse nascido lá.